Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando hoje o módulo 4 do nosso curso teórico de Direito Previdenciário. Nesse módulo 4, nós vamos tratar de temas diversos. Alguns temas que, ao mesmo tempo, estão relacionados com a parte de benefício e também estão relacionados com a parte de custeio. Então, por isso que nós não os inserimos nem na parte do benefício, nem na parte do custeio, já que eles fazem parte de ambas as matérias, custeio e benefício. Então, tem vários temas que nós vamos incluir aqui nesse módulo 4. O primeiro que será tratado nessa aula será a questão dos recursos administrativos, ou seja, são recursos que são apresentados ou pelo beneficiário da Previdência, ou pelos contribuintes que recolhem contribuições previdenciárias. No caso dos beneficiários, esses recursos administrativos, eles são interpostos contra as decisões do INSS em matéria de benefício. No caso dos recursos relativos à parte de custeio, esses recursos são interpostos contra decisões da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que lavrou um auto de infração contra o contribuinte, e o contribuinte tem o direito de se defender no âmbito administrativo. Então, o contribuinte apresenta uma impugnação contra esse auto de infração. Aqui também vamos estudar recursos que são apresentados contra o FAP. O FAP é o fator acidentário de prevenção, é aquele coeficiente que é multiplicado pela alíquota do RAT. A alíquota do RAT é 1, 2 ou 3%. O FAP é multiplicado por essa alíquota para a gente calcular o RAT ajustado. Então, a empresa, ela também tem o direito de recorrer contra aquele índice que a Previdência estabeleceu como sendo o seu fator acidentário de prevenção. Então, essa parte relativa aos recursos administrativos, que nós podemos chamar de processo administrativo de natureza contenciosa, essa matéria será dividida em 3 partes diferentes. A primeira parte será o estudo dos recursos relativos aos benefícios previdenciários. Esses recursos são apresentados pelos beneficiários da Previdência contra as decisões do INSS. Posteriormente, estudaremos os recursos relativos à apuração do FAP, fator acidentário de prevenção. E, por último, estudaremos aqueles recursos relativos ao custeio previdenciário. Esse tipo de recurso, ele é interposto pelo contribuinte contra as decisões da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, inicialmente, passamos aqui ao estudo do processo administrativo relativo aos benefícios previdenciários. A título de exemplo, imaginem que um segurado da Previdência Social procurou uma agência da Previdência Social e deu entrada numa aposentadoria. E a agência da Previdência Social indeferiu, negou o pedido de aposentadoria apresentado pelo segurado da Previdência Social. Esse segurado, ele tem o direito de apresentar um recurso contra essa decisão do INSS. Aqui, repito, não se trata de discussão judicial. É verdade que esse segurado também poderia recorrer para o judiciário.
Mas o recurso que nós vamos estudar aqui nessa aula não é um recurso ao judiciário, não. Aqui nós vamos estudar um recurso que ele vai funcionar no âmbito administrativo. Então, no âmbito administrativo, esse segurado da Previdência que teve a sua aposentadoria negada pelo INSS, para quem ele vai recorrer? Resposta: esse segurado que teve o seu benefício negado, que teve o seu benefício indeferido, ele vai recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social. E ele tem um prazo de 30 dias para recorrer contra essa decisão do INSS. Essa decisão do INSS poderá ter sido o indeferimento de uma aposentadoria, o indeferimento de um salário maternidade, o indeferimento de um auxílio-doença, o indeferimento do recálculo de um benefício que o segurado já estava recebendo. Então, contra essas decisões do INSS que afetam a vida do segurado, o segurado pode recorrer no âmbito administrativo. Então, ele toma ciência da decisão do INSS e, dentro do prazo de 30 dias, ele pode apresentar um recurso ao CRPS. CRPS é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Nesse Conselho de Recurso, há duas instâncias. Então, obviamente, primeiro ele recorre para a primeira instância. Caso a decisão da primeira instância não agrade o beneficiário, ele ainda pode recorrer para uma segunda instância. Tanto essa primeira como essa segunda instância fazem parte do Conselho de Recurso da Previdência Social. Porque o Conselho de Recurso da Previdência Social, ele é composto pelos seguintes órgãos. Existem 29 juntas de recursos. Essas 29 juntas de recursos, elas têm competência para julgar os recursos que são apresentados pelos beneficiários da Previdência Social em primeira instância. Então, as juntas de recursos, que elas funcionam nos estados da federação, cada estado da federação tem uma junta de recurso, e tem dois estados maiores, São Paulo e Rio de Janeiro, que pelo seu tamanho tem duas, por isso que existem 29 juntas de recursos. Então, em primeira instância, o recurso que foi interposto pelo beneficiário da Previdência Social, em primeira instância, ele será julgado por uma dessas 29 juntas de recursos. Se por acaso o beneficiário da Previdência ficar inconformado com a decisão da primeira instância, a primeira instância, repito, são as juntas de recursos. Se o beneficiário ficar inconformado com a decisão de primeira instância, ele pode, dentro do prazo de 30 dias contado da decisão lá da junta de recurso, ele pode recorrer em segunda instância para as câmaras de julgamento. As câmaras de julgamento são 4. Todas as 4 funcionam em Brasília. Então, essas câmaras de julgamento têm a competência para julgar em segunda instância os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos. Então, a junta de recursos julga em primeira instância, o beneficiário ficou inconformado, então ele recorre
contra a decisão da primeira instância, ele recorre para uma segunda instância, que a segunda instância são essas 4 câmaras de julgamento. Compõe, integra ainda o CRPS, que é o Conselho de Recurso da Previdência Social, ainda integra o CRPS, esse conselho pleno. No entanto, a competência desse conselho pleno é simplesmente uniformizar a jurisprudência previdenciária no âmbito administrativo. Então, por quê? Por exemplo, vejam que tem 4 câmaras de julgamento. Cada cabeça é uma sentença. Então, pode ser que uma determinada câmara tenha um determinado entendimento sobre uma matéria e outra câmara tem um entendimento diferente. Então, cabe a esse conselho pleno do CRPS uniformizar essa jurisprudência, ou seja, editar súmulas a respeito do entendimento do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, aqui, o prazo para a apresentação desses recursos é de 30 dias, seja o recurso para a primeira instância, que são as juntas de recurso, seja o recurso para a segunda instância, que são as câmaras de julgamento, o prazo que o beneficiário da Previdência tem para recorrer no âmbito administrativo é sempre de 30 dias. E 30 dias sempre contado a partir da data em que ele, beneficiário, toma ciência da decisão. O recurso de primeira instância deve ser interposto dentro de um prazo de 30 dias, contados da data da decisão do INSS, da data que ele tomou ciência que o INSS indeferiu o seu pedido de aposentadoria, por exemplo. Já o recurso de segunda instância deve ser interposto no prazo de 30 dias, contados a partir da data em que o beneficiário toma ciência da decisão da junta de recurso. Então, o beneficiário toma ciência de uma decisão da junta de recurso. A partir da data em que ele toma ciência, ele tem o prazo de 30 dias para recorrer para as câmaras de julgamento. A partir da data da interposição do recurso apresentado pelo beneficiário, o próprio INSS também tem um prazo para oferecer as suas contrarrazões. Ou seja, o INSS também tem o direito de apresentar os seus argumentos lá no Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão colegiado, não é formado só por representantes do INSS, não. O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele também é composto por representantes da sociedade. Então, nesse CRPS, o INSS também tem o direito de apresentar seus argumentos. O INSS tem que chegar lá e dizer: eu indeferi a aposentadoria desse segurado por isso, por isso e por isso. Agora, da mesma forma que o beneficiário tem um prazo para apresentar o seu recurso, o INSS também tem um prazo para oferecer as contrarrazões, e esse prazo também é de 30 dias. Então, o pau que bate em Chico é o mesmo pau que bate em Francisco. Os mesmos 30 dias que o segurado, o beneficiário, tem para apresentar o recurso, são os mesmos 30 dias que o INSS tem para apresentar as suas contrarrazões. Aqui faremos ainda uma observação importante.
é que não cabe a uma agência do INSS, por exemplo, admitir ou não admitir recurso. Chega lá um contribuinte, numa agência do INSS, por exemplo, apresentando um recurso contra uma decisão do próprio INSS, não cabe ao servidor do INSS deixar de receber o recurso, não. A não ser que o próprio INSS, de imediato, ele já reconheça o direito do beneficiário. Se o próprio INSS já reconhece que aquele beneficiário tem aquele direito que ele está alegando no seu recurso, até para evitar mais burocracia, o próprio INSS já concede o benefício. Aí, nesse caso, não tem para que ter recurso nenhum. Mas, se o INSS não concorda com as alegações apresentadas pelo beneficiário no seu recurso, o INSS simplesmente tem que receber o recurso e encaminhar para o CRPS. E o CRPS é quem tem competência para decidir se acolhe ou se rejeita o pedido formulado pelo beneficiário no seu recurso. Aqui, por último, vamos mostrar para vocês a composição do CRPS. Nós falamos que existem 29 juntas de recursos. As juntas de recursos, como falamos, ela julga em primeira instância. Então, cada uma dessas juntas de recursos tem 4 membros. Sendo que desses 4 membros, 2 representam o governo. Inclusive, o presidente da junta é um representante do governo. Agora, tem 2 membros que vão representar a sociedade. Então, um vai representar as empresas e o outro vai representar os trabalhadores. Então, essas juntas de recursos, como também essas câmaras de julgamento, são órgãos colegiados, onde tem representantes do governo, a metade, e também tem representantes da sociedade, representantes das empresas e representantes dos trabalhadores. E aquelas 4 câmaras de julgamento que julgam os recursos em segunda instância, são 4. Todas 4 funcionam em Brasília, no Distrito Federal. Então, cada uma dessas 4 também tem essa mesma composição. Tem 2 representantes do governo e 2 da sociedade, sendo que os 2 representantes da sociedade, um representa as empresas e o outro representa os trabalhadores. Então aqui nós vimos os recursos que são apresentados relativamente aos benefícios previdenciários. Agora vamos passar para outro tipo de recurso, que são os recursos relativos às controvérsias sobre a apuração do FAP. O FAP foi estudado no módulo 3 e o FAP é o fator acidentário de prevenção. Ele está relacionado com aquela contribuição previdenciária que lá no módulo 3 nós chamamos de RAT. É aquela contribuição previdenciária que está prevista no inciso 2
do artigo 22 da Lei número 8.212. Então, vocês lembram que aquela contribuição, ela pode ter alíquota de 1%, 2% ou de 3%. É isso? Essa alíquota 1, 2 ou 3% é conforme a atividade econômica da empresa, o grau de risco de acidente da atividade econômica desenvolvida pela empresa, seja leve, se for leve é 1%, médio, se for médio é 2%, ou risco grave, se for grave é 3%. Aqui, em vez de botar 3%, eu botei terceiro, né? Mas aqui é 3%. Bem, mas essa alíquota de 1, 2 ou 3% não é a alíquota real que vai ser aplicada. A alíquota real, vou colocar aqui, a alíquota real, ela é resultado da multiplicação dessas alíquotas de 1, 2 ou 3% pelo FAP. O FAP é o fator acidentário de prevenção. Nós vimos que o FAP é um índice que está entre 0,5 e 2. Ele está dentro desse intervalo, o FAP. Então, ele poderá reduzir até pela metade essas alíquotas, como também ele pode aumentar, pode chegar até dobrar a alíquota. Então, esse FAP, ele é calculado pela Previdência com base nos acidentes de trabalho que ocorrem em cada empresa. O FAP, fator acidentário de prevenção, ele é calculado individualmente por empresa. A Previdência Social calcula um FAP para cada empresa do Brasil. Então, as empresas, elas são obrigadas a comunicar à Previdência Social todos os acidentes que lá ocorrem. Existe um documento apropriado para fazer essa comunicação, que é o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, CAT. Então, por isso que a Previdência Social fica sabendo dos acidentes que ocorrem em cada empresa. E também, os segurados acidentados vão bater as portas da Previdência atrás de benefício, atrás de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. E, às vezes, os dependentes do segurado vão pleitear a pensão por morte, porque o segurado morreu do acidente. Então, por esses motivos, a Previdência toma conhecimento dos acidentes que ocorrem em cada empresa. E com base no conhecimento que a Previdência tem desses acidentes, a Previdência Social calcula o FAP de cada empresa, levando em consideração não só a quantidade, mas levando em consideração o tempo em que esses trabalhadores acidentados ficaram afastados do seu trabalho, recebendo benefícios da Previdência. Leva em consideração também as despesas que esses trabalhadores acidentados estão dando para a Previdência, em decorrência dos acidentes que eles sofreram trabalhando lá nas empresas. Então, com base nesses elementos, a Previdência Social calcula o FAP de cada empresa. Mas pode ser que a empresa tenha ficado inconformada com o valor do FAP que a Previdência calculou para ela. Imaginem, a Previdência calculou para uma determinada empresa um FAP de 1,8.
Aí a empresa disse, epa, isso está errado, não é por aí. E aí? O que é que a empresa pode fazer? Bem, ela pode recorrer dessa decisão. Ela tanto pode correr na via administrativa, como também pode recorrer na via judiciária. Mas nós não vamos tratar aqui de recurso no âmbito judicial. Nós vamos tratar aqui do recurso administrativo. Então, no âmbito administrativo, a empresa pode recorrer perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional. Esse será o órgão administrativo que terá competência para julgar a contestação, o recurso administrativo apresentado pela empresa contra o FAP que a Previdência Social a ela estabeleceu. Cuidado, porque lá na prova, o examinador pode dizer que a empresa recorre contra a decisão do INSS referente ao FAP, ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Epa, tá errado. Não é para o CRPS. Pode ser que lá na prova a banca examinadora diga que o contribuinte recorre para a DRJ, que é um órgão da Receita Federal que julga as impugnações contra os autos de infração que a Receita Federal lavra contra as empresas. Epa, também não é para a DRJ. Não é para o CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No âmbito da Fazenda Nacional, também não é. Então percebam, se a controvérsia que está existindo é relativa ao FAP que a Previdência Social atribuiu a determinada empresa, o recurso que a empresa vai apresentar no âmbito administrativo será dirigido a esse órgão aqui, ó, Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional. Tá legal? Anota na sua caderneta para você não esquecer o nome desse órgão competente para julgar esse recurso. Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional. Esse é um órgão que pertence à Secretaria de Políticas de Previdência Social. Essa secretaria, por sua vez, ela é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social. Então aqui, percebam, há digamos aqui, um organograma. O Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, que é o órgão que vai julgar, ele está inserido dentro da Secretaria de Políticas de Previdência Social. E, por sua vez, a Secretaria de Políticas de Previdência Social está inserida dentro do Ministério da Previdência Social. Aqui o prazo para recorrer também é de 30 dias. Então a empresa toma conhecimento do seu FAP, que é divulgado oficialmente lá no site da Previdência. Cada empresa tem uma senha específica e, obviamente, cada empresa vai poder consultar somente o seu FAP, né? Não cabe às empresas ficarem consultando os FAPs das outras empresas, não. Cada empresa consulta o seu. Então, o FAP de cada empresa é divulgado e as empresas têm um prazo de 30 dias para recorrer para esse órgão. Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso
no prazo de 30 dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo. Então aqui é o recurso, digamos, em primeira instância, aqui em segunda. Vejam que quem julga em primeira instância é o Departamento de Políticas de Saúde e de Segurança Ocupacional, que é um órgão inserido dentro da Secretaria de Políticas de Previdência Social. Então, a própria Secretaria de Políticas de Previdência Social vai julgar o recurso em segunda instância. E aí é a instância final no âmbito administrativo. Agora, a partir desse momento, se a empresa ainda está inconformada com o seu FAP, então a empresa terá que recorrer ao judiciário. Na próxima aula, estudaremos o processo administrativo fiscal, ou seja, ainda é dentro do recurso administrativo. Agora, esse recurso administrativo vai estar relacionado com a parte do custeio previdenciário. Aqui são recursos administrativos contra os autos de infração que a Secretaria da Receita Federal lavra contra os contribuintes. Então, até a próxima aula.